Hoje o Ligados na Tomada vai alçar um voo bem mais alto do que simplesmente da indústria automotiva, com o Fernando de Bortoli, aviador e um craque dessa indústria de aviões. E na verdade eu roubei ele do Pânico. Foi no Pânico que eu conheci, gostei muito da matéria dele e trouxe hoje ele aqui para o Ligados na Tomada. Bortoli, super obrigado por estar com a gente aqui e contar um pouco desse mundo que voa bem mais alto do que os carros de corrida. Muito legal, Rufo. Obrigado pelo convite. Já estamos ensaiando essa estreia aqui há um tempo, né? Mas é um prazer enorme estar aqui. Obrigado mesmo. Não, muito legal. O programa, eu vou até dizer que é muito egoísta, né? Não só por a pauta me interessar, mas também por ser um craque, de um fã desse craque aqui. Já acompanhei o trabalho dele há algum tempo, acompanho nas redes sociais e tem muitas curiosidades da indústria aeronáutica muito similares e com alinhamento para a indústria automotiva, por isso que o Bortoli está aqui com a gente hoje. Bortoli, vamos começar alinhando então o programa com o Ligados na Tomada. Como que funciona a eletrificação na aviação? Um pouco mais complicado que no mundo automobilístico, né? Porque o peso na aviação é muito importante e você tem que alinhar peso e sustentação. Então tem que ser o mais leve possível para você conseguir ter eficiência no voo. E quando a gente fala de aviões de pequeno porte, é muito mais viável. Já tem vários aviões de pequeno porte que transportam 4 pessoas voando elétricas, né? Muito em fase ainda de testes, de certificação, mas já tem aviões certificados. Até na aviação que funciona muito isso é para treinamento de pilotos, porque aí você elimina o preço de combustível, então você consegue deixar a hora de voo mais atrativa para o aluno pagar, né? Mas quando a gente entra num âmbito assim de aviões de grande porte para transportar centenas de passageiros, que é a aviação comercial grande, né, que a gente está acostumado a ver, aí o negócio fica bem mais complicado, porque você precisa eliminar o peso da bateria durante o voo. O que é impossível. E bateria deixa até o carro bem mais pesado, com centro de gravidade muito baixo, realmente seria bem difícil na aviação, né? Exatamente. Num avião, a partir desses aviões, todo avião quando você decola você tem um peso, quando você pousa você tem outro, porque você queimou combustível, né? O carro é a mesma coisa. Só que isso na aviação é calculado. Então, a partir de um determinado tamanho de avião, você já calcula o peso máximo de pouso, que é diferente do peso máximo de decolagem. Ou seja, você não pode pousar um avião Boeing 777, por exemplo, logo depois que você decolou com o tanque cheio. Você tem que ou jogar o combustível fora ou queimar esse combustível, porque ele é projetado para pousar mais leve do que decolou. Aí vem o problema de baterias. Você não tem como alijar a bateria no meio do voo. Claro. Então o avião ele vai decolar e pousar no mesmo peso. Logo, os projetos de aviões que existem hoje não funcionam. Tem que criar novos projetos, novas tecnologias para poder fazer isso acontecer. Mas repito, na aviação de pequeno porte isso já é possível, né? Já tem várias coisas acontecendo. Agora o grande porte vai demorar um pouco, o híbrido vai vir primeiro. A gente falava, Fernando, um pouco antes de entrar no ar, com essas similaridades que existem da indústria automotiva com a aviação, e uma delas que me chamou muito a atenção foi quando nos carros, eu já tinha visto isso em aviões, esse comando em aviões, carros hoje que eles são interiormente ligados à aceleração, à frenagem, à condução com fly-by-wire. Há quanto tempo existe isso na aviação? O primeiro avião fly-by-wire foi desenvolvido nos anos 70 e anos 80. Então já faz mais de 40 anos que a gente tem fly-by-wire, né? Começou lá com o primeiro Airbus, o A300, aí depois veio toda a linha Airbus, aí o Boeing 767, né? E vou além, se a gente pegar na indústria a aeronáutica militar, é antes ainda, porque muita coisa que a gente vê na indústria civil saiu do militar. Sim. Né? E então o fly-by-wire já é bem antigo, funciona hoje. Explica para nossa audiência o que é o fly-by-wire. Fly-by-wire é o seguinte, é você conectar o manche, né, e outras partes de controle de voo na superfície de comando através de computadores, né? Então os aviões sem cabos, né? Sem cabos conectando. Então os aviões eles tradicionalmente têm cabos e roldanas, né? Cabo de aço ou outro tipo de material passando por várias roldanas e liga lá o manche até o profundor lá atrás, naquela asa que tem atrás. Aí o fly-by-wire mudou isso e essa conexão é eletrônica, né? Então passa por computadores para fazer essa comunicação. Então você não está mexendo diretamente a superfície de comando. E aí isso facilitou muita coisa na aviação, isso viabilizou muito projeto. Um projeto, inclusive, que foi viabilizado pelo fly-by-wire é o avião mais caro do mundo, o B-2 Spirit, que é aquela asa voadora. Sim. Né? Então aquele avião só consegue ser viável
pelo fly-by-wire, porque senão um humano não consegue pilotar aquilo com efetividade, né? E você vê, e isso foi para a indústria automotiva também, mas é um negócio da indústria aeronáutica de muito tempo. Hoje não existe mais um avião comercial, quer dizer, ainda existe, mas a grande maioria dos aviões comerciais atuais são fly-by-wire. Você comentou uma coisa bem interessante, que é essa tecnologia que vai, por exemplo, das forças militares para os aviões comerciais. A mesma coisa acontece na Fórmula 1 e dos carros híbridos, do freio ABS e tantos outros gadgets que acabam indo para a mobilidade urbana. Mas eu tenho curiosidade de saber a parte de simuladores, porque o Hamilton, por exemplo, um dos pontos fortes dele de conhecimento de pista antes de entrar numa pista, ele foi piloto iniciante, né, um principiante pelo projeto de Ron Dennis da McLaren, se deu muito bem, heptacampeão mundial. E ele fala que ele atribui tudo isso ao que ele treinava em simuladores. Na aviação, essa eficiência também deve ser muito grande, porque imagina esse cara pegar pela primeira vez, eu vou usar um avião mais da minha época do que da fase atual, o 747, né? Que era o Jumbo, que hoje parece que é um avião que não é viável por conta da economia, me parece. Exatamente. Ele ainda opera... Ele é muito gastão, né? 4 motores, já tá na fase anterior da aviação, né? Mas ainda opera. Mas eu tive a oportunidade de ver, não desse, mas um Airbus num simulador que a Latam usava, a TAM na época usava em Miami. Sim. E eu fiquei realmente impressionado. Um leigo não consegue nem começar, não é que nem uma brincadeira de videogame, ou seja, quão eficiente é um simulador para aviação. Simulador, ele é muito eficiente e primordial no treinamento de pilotos, e muita gente acha que é só utilizado no início, na fase inicial de treinamento, e não. Ele é usado na aviação comercial a cada 6 meses para reciclagem dos pilotos. Então ele é essencial. Um simulador full motion, que a gente chama, que é aqueles que se mexem, né? Ele simula os movimentos, a força G, um pouco da força G. Aquilo lá é a última tecnologia que tem o mais próximo possível de um avião real. Eu já fiz vários vídeos e usei esses simuladores algumas vezes, e é realmente impressionante o nível de realismo, né? Claro que uma coisa que você nunca vai conseguir simular é a visão tridimensional da forma que é a realidade, todas as forças Gs, mas esse simulador full motion, ele mostra muito isso. Então, o simulador, ele serve principalmente para treinar o piloto para coisas que ele não quer que aconteça em voo. Então, emergências de todos os tipos, fogo no motor, panes de todos os tipos, alarmes, despressurização de cabine. Para você ter uma ideia, esse simulador, o profissional, ele simula até a despressurização de cabine com máscara de oxigênio, com o oxigênio. Claro que dentro da cabine não fica sem oxigênio, mas você veste a máscara e faz todos os procedimentos como se você tivesse fumaça. Então eles jogam fumaça na cabine também para você não conseguir ver as coisas e encontrar as coisas também pelo tato. Então tem muitas coisas legais que esse simulador simula, que o piloto fica pronto. Porque o que acontece? Quando você é um piloto, assim, quem dirige carro, você dirige no automático, né? Então, uma emergência que acontece ali, alguém corta a sua frente, você dá, opa, né? O piloto, ele não pode ter esse... O que aconteceu? O piloto, ele tem que estar sempre pronto, né? Então, se ele ficar só decola, voo de cruzeiro, pousa, decola, voo de cruzeiro, pousa, sem problema nenhum... Passar por situações inusitadas. Ele precisa... O simulador provoca essas situações inusitadas. Exatamente, porque o voo real não acontece nada de anormal, normalmente, né? Então ele tem que treinar o anormal para que ele esteja pronto se algo, infelizmente, aconteça, o que é muito difícil de acontecer. Uma pergunta agora de cinéfilo que adora esses filmes de catástrofe. Volte e meia, desde aeroporto, né? Que eu acho que foi o primeiro clássico, grande. Você deve ter visto 1.200, porque como eu vejo Le Mans, você deve ter visto todos os aeroportos, né? Mas ele mostra, o piloto morreu, o outro está desmaiado, e por rádio ou por controle, um passageiro que não tem a mínima ideia da aviação consegue pousar um avião. Hoje isso é possível? Esse cara ser comandado por rádio, ou seja, alguém falando para ele o que ele tem que fazer e ele pousar a aeronave? Olha, é muito difícil, mas não é impossível. Eu já fiz esse teste e a pessoa que fez comigo conseguiu pousar o avião, né? Se o avião quebrou, bateu asa... Você fez esse teste no simulador? No simulador, então assim... Quantas horas de voo você tem, Fernando? Eu tenho quase 1.000 horas de voo. É pouco, porque eu não sou piloto comercial, né? Então, mas é bom. Assim... Você fez de teste? Eu fiz de teste e é possível, mas assim, é muito difícil. Por quê? Apesar de hoje os aviões eles terem muito automatismo, né?
Chega na hora do final, de você encostar o avião na pista... Aproximação final, a aproximação chama, final ali, ela é mais complicada. Mas sim, é possível acontecer. Eu já fiz teste, já vi outras pessoas fazendo teste, sempre em simulador, evidentemente, né? E deu certo. Agora, eu não sei na vida real quão certo daria, mas em aviões pequenos já aconteceu na vida real também, e aconteceu com um final feliz. Então não é impossível, dá para fazer. Na Fórmula 1 tem 2 momentos críticos, né, que todo piloto fala, que é a largada, né, e é uma ultrapassagem quando você está em segundo, vai para a primeira e você não pode arriscar perder aquela posição, jogar todos os pontos fora, mesmo brigando pela liderança. Na aviação, é mais difícil o pouso ou a decolagem? A decolagem. Porque é mais difícil a decolagem? Porque a decolagem ela exige muito mais energia. Ela não é tecnicamente difícil. Tecnicamente ela é mais fácil, mas pro avião ela é mais difícil. Porque ela está exigindo muito mais energia do avião. Se você tem uma pane no motor, você vai ter que fazer um movimento ali para poder voltar ou pousar em frente ou fazer alguma coisa. O pouso, você já está sem essa energia, você está reduzindo essa energia, mas tecnicamente pro piloto, aí acaba sendo um pouco mais difícil porque ele tem que fazer o procedimento, parar e tudo mais. Só que como os pilotos fazem isso tantas e tantas vezes, acaba sendo muito mais do mesmo, né? O pouso naquele determinado avião. É bom saber disso, que agora eu vou ficar mais preocupado no pouso. Eu ficava mais... Não, ao contrário, porque eu ficava mais preocupado na decolagem. Eu tenho uma mania, né? De sempre sentar na janela, as pessoas acham que é só para dormir, não é. Eu viajei muito tempo morando nos Estados Unidos e eu trabalhava em Londres. Eu trabalhava uma consultoria. E pegava regularmente voo Nova York e Londres, que era o Pana 103. Você deve lembrar, 103, ele voltava a 003 e foi aquele que explodiu em Lockerbie. Né, que puseram uma bomba, mudou. A aviação muda o número do voo quando acontece um acidente. Eu lembro, por isso que eu nunca esqueço que era o voo 103 Nova York e Londres com a Panam. Mas eu gostava de sentar na janelinha para 2 coisas. Primeiro, eu cronometrava quanto tempo ele levava para tirar as rodas do chão. O jumbo demorava de 40 intermináveis 50 segundos. Cara, e eu ficava rezando. Quando chegava perto de 50, eu falava, não, é hoje, né? E sempre levantava. E não vai sair. E outra coisa que eu reparava, Fernando, na hora do pouso, eu colocava... É toque isso, né? Eu colocava uma referência na janela para ver se o avião estava correndo paralelo à linha do aeroporto. Para ver se ele não estava... Porque eu também, uma vez, num pouso, ele saiu e foi parar na grama. Pista. Né? Saiu da pista. Então, pouso o avião, eu fico vendo a referência se ele está realmente paralelo, ou seja, se ele continua na pista. Mas enfim, coisas de maluco. Trazendo tecnologia, há 5 anos mais ou menos começou uma febre muito grande, inclusive em salões de automóvel. Eu vi isso em Pequim, eu vi isso na Alemanha, vi isso em Las Vegas, na CES Las Vegas, Consumer Electronic Show, dos eVTOL. Sim. Eu vi que foi uma febre muito grande e hoje ninguém mais fala de eVTOL. Mas a febre era tão grande que falava-se, inclusive, olha, daqui a tantos anos você vai pegar o teu carro, você vai acoplar, vai vir um sistema, vai acoplar nele e vai te levar para outro lugar, como no mundo dos Jetsons. E eu perguntava, mas espera, então qual que é a diferença, né? Nesse transporte, nessa mobilidade de um helicóptero para um eVTOL. Sim. Se eles têm a mesma função, vai parar em cima de um prédio, se você pega um helicóptero, você desce, tem uma limusine te esperando, você não precisa acoplar. Como que você viu esse universo dos eVTOLs? Isso vai acontecer? Isso está acontecendo e na indústria aeronáutica isso é muito falado. Isso está muito em alta. Muitos dizem que é o futuro da aviação. Pode ser o futuro da mobilidade urbana, né? Então a mobilidade aérea urbana. Realmente, em termos de funcionamento, não tem muita diferença do helicóptero. O helicóptero é um VTOL, é aeronave de decolagem e pouso na vertical. eVTOL é uma sigla, quer dizer Electric Vertical Takeoff and Landing. Então, decolagem e pouso na vertical elétrica. Diferença do helicóptero para o eVTOL é o elétrico, só que para ser elétrico tem que mudar o projeto inteiro e aí acabam virando aquelas máquinas diferentes com vários motores, né? Mas a ideia do eVTOL, ela não é nova, né? A ideia do eVTOL, ela vem desde Santos Dumont. Desde sempre que começou a voar o mais pesado que o ar, que se tenta voar também alguma coisa que decola e pousa na vertical e começou a ficar mais viável a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, era muito protótipo que não dava certo. Mas é uma tendência, tem muitas empresas fazendo isso. A própria Embraer também tem uma subsidiária que saiu dela, que é a IVE, que está desenvolvendo um eVTOL. Outras empresas no Brasil. O problema disso ainda está em parte de certificação, desenvolvimento de tecnologia. As aeronaves já estão voando, mas para levar passageiros
a certificação ela é muito importante, você não pode simplesmente pegar um negócio e sair voando, tem que certificar, e quando coloca humanos a bordo é mais complicado ainda. Então, é um desenvolvimento, sim, para escalar, porque o grande problema do helicóptero é o custo, né? Então a gente não consegue escalar muito mais o helicóptero do que já existe na indústria hoje. Porque um helicóptero hoje ele custa a partir de 3 milhões de dólares, né? 1,5 milhão se a gente falar aí de um helicóptero pequenininho. Aquele C-145, AC-145, por exemplo. O helicóptero custa, eu não lembro exatamente, mas ele custa mais de 10 milhões de dólares. Então assim... Tô falando de 60 milhões de reais. É um helicóptero... né, parrudo, um helicóptero para 10 pessoas. Então não é algo viável que qualquer um pode comprar, né? Agora, qual que é a ideia do eVTOL? Escalar e transformar a mobilidade num sistema todo integrado onde milhares de aeronaves voam próximas, bem próximas, só que não é a própria pessoa que vai adquirir e pilotar essa aeronave. A ideia mais da mobilidade aerourbana é tudo integrado como se fossem táxis ou aplicativos. Autônomo. Seja, é um misto de elétrico com carro autônomo. Exatamente. No início dessas operações não vai ser autônomo porque a gente tem ainda uma grande barreira que é a opinião pública, né? Então muita gente não vai entrar numa aeronave autônoma. Pouca gente sabe que a linha amarela do metrô de São Paulo é autônoma, né? E tem muita gente que, se souber, para de andar. Então, elevadores são autônomos e são muito seguros. Sim. Só que se a gente voltar no início do século XX, tinha um piloto de elevador que era o ascensorista, senão Exatamente. As pessoas não entravam no elevador. Então tem toda essa barreira ainda para vencer. Mas é uma tendência, e a vantagem de ser elétrico é a redução de custos e aumentar muito mais. E redução de ruído também, uma série de coisas, emissões, né? A gente não tem muito como escalar o helicóptero, mas o eVTOL, a ideia é essa. E qual a diferença de um eVTOL para um drone? O drone não é tripulado. O eVTOL ele é tripulado, mas se a gente olhar em termos de tecnologia, um pequeno dronezinho daqueles que a gente faz filmagem, ele transformar aquela tecnologia para um grande drone, vamos dizer assim, o eVTOL, que transporta pessoas. Uma tecnologia de um dronezinho desse aqui é muito maior do que um helicóptero mais antigo, por exemplo. Eu tive em Shenzhen, que é a base e a fábrica da DJI. E vi um drone muito maior que essa mesa, 2 vezes o tamanho dessa mesa, que era para utilização no agro. Ah, sim, né? Isso está crescendo muito. Ele tinha câmera de monitoramento do plantio, ele tinha possibilidade de jogar qualquer química em cima daquele agro e também ele conseguia fazer o mapeamento da fazenda. Né? Vi muito. Mas a gente vê também muitos drones sendo utilizados para uso militar. Sim. Né? Principalmente quando você quer usar para ou seja, motivo bélico. Sim. E que não tenha nenhum efeito em cima daquele cara do piloto. Exatamente. Ou seja, como era o japonês no kamikaze. Né? Exatamente. Então é muito utilizado para aviação militar também. Né? Mais uma que veio da aviação militar também, né? Os drones na aviação começaram militar. Na aviação militar. Sim, começaram mais na aviação militar, principalmente aqueles drones que não se parecem com um helicóptero, mas com um avião mesmo. Sim. Ele tem asa. E hoje as guerras, elas são mais eletrônicas do que, aquele chamado dogfight, né, que a gente vê no Top Gun, aquilo não existe mais, né? Hoje é tudo guerra eletrônica, manda o drone e resolve, né? Você sabe que na Fórmula 1, todo piloto, você sempre escuta, piloto jogador de futebol, o sonho desse cara é chegar ou na pista ou chegar no campo onde ele vai jogar de helicóptero. Eu cheguei a andar em um da Airbus, que eu não lembro se era o HC-135 ou H-145, que é um que o Neymar tem, é um dos poucos aqui no Brasil. Ele tem o 145. É o 145. Eu cheguei a andar nesse helicóptero, a voar nesse helicóptero. E alguns termos também são interessantes. Na indústria naval, eu sou engenheiro naval, a gente fala o hélice. Né? E no helicóptero, normalmente não falam o hélice, é o rotor, não é isso? Rotor, Então tem algumas... E eu te pergunto agora, qual a coisa mais crítica que pode acontecer durante um voo de helicóptero? É o rotor de cauda ter problema ou é o rotor principal? O de cauda. Sem dúvida. Sim, o rotor de cauda é o calcanhar de Aquiles do helicóptero. Porque o rotor principal até tem esse nome de rotor e não hélice, porque ele é um equipamento que pode fazer o chamado autorrotação. Se você perde toda a potência do motor, aquele rotor continua girando, ele gira livre e ele é uma asa. Exatamente como a asa de um avião. Então você consegue pousar. Você plana o helicóptero.
com autorrotação. Então ele vai continuar girando e aquela asa vai continuar gerando sustentação e você vai fazer um pouso muito seguro com o helicóptero sem motor, né, em autorrotação. Agora, o rotor de cauda, ele funciona para fazer o anti-torque. Porque como você tem um rotor girando grande de um lado, para um lado, você vai ter o helicóptero tentando girar do outro lado. Para ele se manter estável, você tem que ter o rotor de cauda para ele manter, né, a linha reta. Se você perde o rotor de cauda, ele começa a girar sem controle, em parafuso sem controle. Então é o grande calcanhar de Aquiles do helicóptero, o rotor de cauda. Tem formas de controlar isso, porque ele tem estabilizador vertical. Então um piloto consegue, ele é treinado para isso também, para manter o máximo que ele puder. Mas é muito difícil. É muito difícil perder o rotor de cauda. Bom, uma pergunta também que eu ouço muito, né, quando a gente fala de aviação, e eu não entendo absolutamente nada disso, mas a gente escuta inclusive polêmicas. Santos Dumont ou irmãos Wright? Essa deve ser a pergunta de $1 milhão para você. Viu? Quem é o pioneiro da aviação? Olha, os irmãos Wright contribuíram muito para a aviação. Mas o primeiro voo deles é extremamente duvidoso. Porque várias coisas aconteceram naquela época e até a forma que eles disseram que voaram, como voaram e quando voaram, foi muito pequeno. Eles mandavam só um textinho para roda. Mas não tinha registro? Não tinha um registro de filme, que já existia naquela época. Só tinha registro de uma foto. O primeiro voo tem uma foto e o avião tá dessa altura. Só que assim, né? E aí? Enquanto o Santos Dumont, 3 anos depois, pouco menos de 3 anos depois, ele voou na frente de uma multidão em Paris, participando de um campeonato do mais pesado que o ar. Então o Santos Dumont fez o primeiro voo no dia 23 de outubro de 1906. Foi o 14 bis ou o Demoiselle? Foi o 14 bis. O Demoiselle depois foi o avião de mais sucesso, que voava bem. Porque o 14 bis era um avião ruim, ele voava mal. Voava, né? Mas voava. O próprio Santos Dumont destruiu o 14 bis depois. Não sabia disso. Ele foi fazer outros voos e um desses ele acabou se juntando no chão, ele jogou fora e começou outro projeto. Né? Porque ele fez o primeiro voo para ganhar aquele campeonato, provou a possibilidade do voo do mais pesado que o ar. Aquela história de passar em volta da Torre Eiffel era porque era uma feira, né? Era isso, mas evento, aí ele fez, né? Dirigível. Isso, era um evento, ele fez dirigível também, era um campeonato também. E aí, os irmãos Wright fizeram esse suposto voo em dezembro de 1903, mandaram só uma foto e um texto que saiu no rodapé do jornal, saíram alguns textos, ninguém via, eles não convidavam ninguém para assistir porque eles se preocupavam muito com patente e ficou sempre nessa. Quando o Santos Dumont... Aí várias coisas aconteceram até 1906, inclusive campeonatos nos Estados Unidos que o Santos Dumont foi, né? Isso antes de 1906, os irmãos Wright foram convidados e não foram. Então você fala, se você tem uma máquina que já voa tão bem, como eles disseram que em 1905 eles já estavam voando por vários quilômetros e fazendo manobras em voo, por que não foram participar do campeonato para mostrar que eles eram os melhores e os pioneiros? Não foram. Aí, essa história dos irmãos Wright, ela ficou praticamente guardada e esquecida até 1948. Pós-guerra. Pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos procuraram heróis do pioneirismo da aviação, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra da aviação, né? Sim. E aí eles encontraram novamente essa história dos irmãos Wright e resgataram isso e transformaram no que ela é hoje. A culpa é dos americanos. Total. Mas a primeira metade do século XX, os irmãos Wright eram conhecidos como charlatões. Nem os americanos acreditavam. Vamos fazer campanha aqui na Jovem Pan para mostrar que era tudo fake news. Era fake news. Então, assim, é uma história muito mal contada. Enquanto o Santos Dumont voou de verdade, foi registrado, muitas imagens é modo de dizer, sim, mas né? Tem imagens, tem registro. Né? Tem registro. E uma diferença, o Santos Dumont não fez isso para ser o pioneiro e ser famoso, ele já era extremamente famoso, ele era extremamente rico. O relógio de pulso foi dele também, né? Ele adaptou um acessório feminino, né, pro masculino, então só mulheres usavam relógio de pulso, e ele fez isso porque quando ele participou de um dos campeonatos para dar a volta na Torre Eiffel, ele perdeu tempo vendo o tempo. Ele tinha que tirar uma continha, ele tinha que pegar, né, o relógio, e nessa o relógio caiu e tal, e ele perdeu tempo e perdeu. Aí ele foi pro Cartier, que era amigo dele, esse era o nível do Santos Dumont, né? E falou, Cartier, preciso dar um jeito nisso. Aí me ajuda aí. Aí ele adaptou o relógio de pulso para ele não perder mais tempo. Então ele era um cara extremamente competitivo. Esse era o barato dele. Competir, ele não precisava de dinheiro.
Os irmãos Wright queriam vender a patente do avião para o governo de algum país, principalmente Estados Unidos. Então eles guardavam aquilo a 7 chaves. Não, é patente, porque a gente vai vender e ficar milionário. Esse era o objetivo. E aí eles escondiam aquilo que eles estavam fazendo. Então o que de fato eles estavam fazendo, ninguém sabia. E era só o que eles falavam. É que nem eu falar, eu fui para Marte. Eu fui. Ó, escreve aí que eu fui. Sim. Mas tá, cadê? Né? Então ficou muito isso, principalmente nos anos, na primeira década do século XX, entre 1900 e 1910 ali, aquela corrida aeronáutica que existia, os irmãos Wright ficaram muito perdidos ali. Ah, mas eles mostraram um voo em 1905, né? Que eu falei, esse voo, muitos registros dizem que foi em 1908 e não 1905. Em 1908 já tinha um monte de gente voando. Então, por isso que eu falo que a história é muito mal contada. Olha, vocês estão acompanhando hoje o Ligados na Tomada, estão tendo a oportunidade de acompanhar uma riqueza de dados que eu, na minha época de escola, seria um misto de Enciclopédia Britânica, Barça, Larousse, né? Iria além um pouquinho, chamado Reader's Digest, que era seleções aqui no Brasil. É um compilado, você é muito rico realmente de informações, histórias Alex, extremamente curiosas. E eu tô aqui como simplesmente um curioso tirando dúvidas com meu amigo. E vou tirar mais uma então, que não tá no roteiro. Celular no avião. Por que a gente não pode usar o celular na hora da decolagem, na hora do pouso e durante o voo tem até o Wi-Fi pra gente utilizar? O problema é a conexão do roaming, né, do celular, né? Não o Wi-Fi em si, porque senão não teria Wi-Fi no avião. Claro que o Wi-Fi instalado no avião, ele é homologado, ele passa por uma série de testes, então não é qualquer coisa que está lá. A conexão do 5G, do 4G do celular, desde que isso começou, os aviões eles não eram protegidos para esse tipo de transmissão eletromagnética. Então, de fato, no começo... Podia interferir, principalmente em sistemas de navegação, porque o avião está cheio de antena ao longo da fuselagem dele toda. Então, você tem antena na cauda, no meio, não é só na cabine de comando. A cabine de comando é onde concentra tudo para os pilotos, mas o avião ele tem sistemas nele inteiro. Então, podia conflitar com alguma coisa, e a última coisa que a gente quer num avião é que tenha algum conflito fora daquilo que precisa, né? Então, proibiram por conta disso. Aí, claro, a tecnologia foi avançando, os aviões foram avançando, foi se blindando antenas, foi criando outras bandas de conexão. E hoje em dia não se tem vamos dizer assim, não é 100% que o celular interfere em alguma coisa, mas também não é 100% que não interfere. Então, na dúvida, na aviação não tem dúvida. Desliga. Né? Não vamos deixar alguma coisa que vai que isso aí pode... Não existe vai que. Claro. Né? É 110% na aviação. Então, desliga que é mais seguro. Porque o problema não é um. Obviamente, um celular não... Né? Agora, imagina se todos os passageiros resolvem fazer uma ligação. Né? E tem o outro problema também, né? Que é um problema de ética das pessoas... e bom senso e ficar falando alto no telefone, né? Então, eu lembro disso na época do Nextel. É um saco. Nossa, a pessoa no elevador falando, escutando em viva voz, era realmente um absurdo. Você imagina um monte de gente conversando no celular, gritando no celular no avião. É totalmente desconfortável. Então, tem um pouco disso também. Voltando agora um pouquinho aos anos 70, 80, eu lembro que quando iam para Paris, por exemplo, com Varig ou com Air France, esse voo fazia uma escala técnica de reabastecimento em Dakar. Ele não tinha autonomia para chegar na Europa. Sim. Ele parava antes na África. Como mudou isso e como é hoje essa autonomia dos aviões? Né? Porque a gente fala muito de autonomia dos carros elétricos, autonomia do tanque de combustível. Hoje, por exemplo, a BYD tem um carro Song Plus, que vai até 1.200 km de autonomia. Mas na aviação... Isso também, mesmo nacional, aqui a gente sabe que helicópteros, private jets, tem que cuidar da autonomia. Como funciona isso atualmente na aviação? A autonomia é o ponto principal de um planejamento, né? Claro que ninguém quer cair por pane seca. A gente até fala que a virtude do voo tá na... Como é que é? Esqueci a frase agora. A virtude do piloto tá no tanque cheio. Olha. Né? Então, claro que não são todos os voos que usam o tanque cheio, porque combustível representa peso, então tem que ter um cálculo, né, para você poder sair do ponto A, chegar no ponto B, ter combustível para mais uma ou duas autonomias, alternativas, mais uma ou duas alternativas. Então você nunca vai chegar no cheiro. Você sempre vai chegar com combustível, uma ponte aérea, por exemplo, Rio-São Paulo, você chega em São Paulo com combustível para voltar para o Rio e ainda fazer mais uma alternativa, né?
Agora, claro, ao longo do tempo, o consumo do combustível foi reduzindo, né? Você não tem como comparar um motor de um avião atual com um Boeing 707 de 1950. Eu fiz um voo recentemente com um avião antigo dos anos 60, o Boeing 727, e você vê ele decolando, aquele rastro, né, de fuligem atrás. Aviões atuais você vê muito menos essa fuligem, né? Então, foi aumentando muito a eficiência dos motores dos aviões para que eles pudessem ser capazes de cruzar um oceano. Só que não é só o consumo de combustível que determina a rota que esse avião vai fazer, mas também a certificação desse avião. Então, até anos 80, até início dos anos 80, todos os aviões para cruzar um oceano tinha que ter 4 ou 3 motores. Não podia cruzar um oceano com menos motores. Por quê? Redundância. A aviação a gente trabalha sempre com redundância. Parou um motor, você tem outro. Parou o outro, você tem mais um, né? Aí veio um avião no mercado chamado Boeing 767 que introduziu um conceito chamado ETOPS, que é Extended Twin Operation. Ou seja, é a operação estendida de bimotores. Então essa certificação diz que um avião bimotor pode voar monomotor durante um determinado tempo de voo. Então começou com o ETOPS 60 minutos, então ele voa 1 hora, ou seja, parou o motor de um avião desse, ele voa por mais 1 hora com um motor só. Aí foi aumentando até a ETOPS 360 minutos. Então faz a conta quantas horas dá isso daí. Isso tornou possível cruzar um oceano Pacífico com um avião bimotor, que antes não era possível. Por isso que um Boeing 747, um Airbus A380 que tem 4 motores, foram caindo em desuso, porque não precisa mais. Os aviões bimotores já são oversized, muito mais confiáveis, né? Então, você pode fazer um voo hoje de São Paulo a Paris com um Boeing 777 sem problema nenhum, mas não só por conta da autonomia, evidentemente, porque ele é certificado para fazer esse voo. Então, a autonomia é a tecnologia de motores como carro, vai reduzindo o consumo, mas a certificação ela é extremamente importante. E uma outra coisa importante, o que é essa certificação? Se você pegar o voo, por exemplo, Singapura, Los Angeles, é o Oceano Pacífico inteiro, né? Você fala, tá, você não demora só 4 horas ou 6 horas, que acho que a certificação ETOPS agora, a última são 6 horas, para cruzar o Oceano Pacífico, demora muito mais. Acontece que, ao longo do caminho, você tem aeroportos em pontos estratégicos de emergência, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico, para que, se der uma pane, por exemplo, o avião decolou, passou um determinado ponto e não tem mais continente para cá nem para cá. Pit stop, tem um lugar para fazer um pit stop. Ele tem uma ilha em algum lugar. Faz um splash and go. Quase isso. Ele tem uma ilha em algum lugar que a companhia aérea já tem a parceria, já funciona tudo, para ele fazer o pouso e fazer o pouso de emergência normalmente. Bom, você falou de oversize, para a gente não ter um oversize no nosso programa, que já tivemos, o nosso diretor Fagner já está me avisando aqui. A gente vai encerrar para quem está na TV Jovem Pan News. A gente continua no streaming, mas por enquanto, super obrigado, meu amigo, por trazer toda essa riqueza de informações e fulfill todas as minhas curiosidades também. Obrigado mesmo, amigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar de um assunto que eu gosto tanto e expor, porque eu sei que as pessoas não conhecem, né? E acaba tendo medo desse assunto, mas eu gosto sempre de falar dele. Obrigado. E você continua ligado que já às 4 da tarde tem Máquinas da Pan, com muitas curiosidades, até eVTOL, drones e também indústria automobilística. Até já. Oi, para quem continua com a gente no streaming, eu continuo aqui também ligando na tomada, Fernando de Bortoli, um craque de aviação e também aviador. Fernando, Concorde. Cara, esse era a grande vedete dos anos 70, me parece, e eu queria que você comentasse 2 coisas. A eficiência do Concorde, por que acabou e se o Tupolev era uma cópia do Concorde. 144. Concorde teve o seu glamour, principalmente a partir dos anos 80, mas ele quase não funcionou porque a sua eficiência era muito baixa. Assim, claro, ele atingia a velocidade supersônica, 2 vezes a velocidade do som, mas ele era extremamente gastão. Desculpa, as pessoas internamente sentiam romper a barreira do som? Não, você não sente romper a barreira do som. Não sente? Não. Infelizmente, eu ainda não tive essa experiência, tenho amigos que tiveram, mas não acontece nada dentro do avião. E ele era desconfortável, porque ele tinha uma cabine praticamente mais apertada do que uma cabine de classe econômica de um avião pequeno, poltronas apertadas. Ele era extremamente barulhento até para quem estava dentro, muito barulhento para quem estava fora. Isso limitou suas rotas para rotas transatlânticas só, você não podia voar sobre continentes.
por isso que ficou São Paulo, Paris, Nova York, Londres, Nova York, Paris, basicamente ficou isso daí. E ele gastava muito combustível, muito. Então, ele acabou sendo empurrado, né, para as companhias aéreas estatais, Air France e British Airways, pelos governos, para que o avião funcionasse, por isso que ele foi glamourizado. Então, cobrava-se uma passagem muito alta e, para justificar, além da velocidade, se colocava um serviço de bordo, né, de muito Não, e top. aquele marketing, né, que você sai 6 da manhã e chega às 6 da manhã, né? Exatamente. Aquele cantor foi o Phil Collins, né, que fez o Live Aid em Londres e em Nova York no mesmo dia. Olha né? só, Então, incrível. só com o Concorde. Então, se criou todo esse glamour em cima. Só que se passaram por volta de 30 anos. O avião ficou muito obsoleto. Então, não justificava mais. Até que no ano 2000 aconteceu o único acidente aéreo dele, né? Que ele caiu Foi na lá. decolagem, não foi? Foi na decolagem no Charles de Gaulle. Ele aparece pegando fogo na decolagem. Exatamente. Tem toda uma história que não vai dar tempo de eu contar aqui, mas ele pegou fogo na decolagem por conta de uma peça que estava na pista. Tem uma história muito maior em volta, mas enfim. E caiu em frente e infelizmente acabou matando todo mundo. Foi o único acidente do Concorde. Tinham 14 em operação, então esse foi o único que caiu. E aí ele voltou um ano depois. Fizeram todas as modificações, foi recertificado, ok. Só que ele voltou no dia 11 de setembro de 2001. Foi o primeiro voo do Concorde pós-acidente. No 9/11. Ninguém sabe, porque Meu foi tão... Deus. Assim, claro, o atentado foi tão maior do que isso, que ninguém sabe que Ninguém o ficou Concorde sabendo. voltou nesse dia. Aí ele foi empurrando com a barriga até que em 2003 as companhias aéreas falaram não tem mais condição. E aí aposentaram, infelizmente, o Concorde. Já que a gente está falando de catástrofe, eu sempre falei de filme de catástrofe, mas tem um documentário que eu também não canso de ver pela história, não é pelo acidente, mas pela história, e queria entender um pouquinho melhor. A gente já está quase chegando no nosso final do programa aqui. O dirigível de Hindenburg. O que foi aquilo? O que aconteceu? Eu sei que não foi que nem o Titanic na sua ida, na sua viagem inaugural. Já tinha feito várias viagens. O que aconteceu naquele acidente? 1936, se eu não me engano, 32 ou 36, sempre confundo essas duas datas, em New Jersey, nos Estados Unidos. O Hindenburg, assim como todos os dirigíveis naquela época, eram cheios de hidrogênio. Hidrogênio é um combustível extremamente inflamável, então você estava voando literalmente embaixo de uma bomba. O voo ocorreu normalmente, tudo certinho, e na hora de ele atracar, que assim como nos barcos a gente fala atracar, nos dirigíveis também, ele foi chegando e por conta de eletricidade estática do mastro, aí teve um vazamento, uma faísca, um vazamento, misturou isso daí, hidrogênio, ninguém para. Ele não explodiu, ele pegou fogo, Ele né? pegou fogo. Não foi uma explosão, não. ele simplesmente pegou fogo em toda a estrutura dele. Exatamente. Ele pegou fogo começando pela frente, né, por conta da eletricidade estática, e acabou, eu não lembro quantas pessoas morreram nesse acidente, mas foi uma coisa realmente muito impressionante e marcou o fim da era dos dirigíveis, que era uma era incrível, assim, né? Inclusive, hoje estão tentando voltar com vários projetos, inclusive o Brasil tem projeto de dirigível também, que voa em São Paulo, sofreu um acidente recentemente, mas tá tudo bem. Só que hoje é gás hélio, né? E o gás hélio é um gás inerte, então ele apaga o fogo. Então é muito mais viável do que hidrogênio. Hidrogênio realmente não se usa mais em dirigível. Mas é incrível que eu já ouvi de pessoas que veem dirigíveis voando hoje falar: eu jamais voaria nisso aí, que isso explode. Não é mais hidrogênio, hoje é hélio, pode voar sossegado. Inclusive o avião que a gente... O hélio da bola de gás. Aquele que você fala fininho. Isso. Parquinho de diversão. Exatamente. Quem nunca fez, né? Eu nunca fiz, imagina. E esse dirigível que teve esse acidente aqui em Osasco, umas 2 semanas atrás, sim, você vê ele chegando no chão bem devagar, bem lentamente. Então até o acidente do dirigível puseram é mais tranquilo. Até o logo do Corinthians dele pra zoar com o meu time. Olha só o absurdo. Não, ele tava com o logo do São Paulo. Então, mas trocaram pro logo do... Claro, o Corinthians tá caindo, puseram o logo do Corinthians. Entendi. E aí ele vai caindo bem devagar, mas ficou tudo bem, só tinha o piloto a bordo, o Charles, um amigo meu, que é o único piloto de dirigível no Brasil, e eu tive a oportunidade de voar com ele já, nesse dirigível, inclusive. Fernando, aqui no programa a gente sempre pede para a turma da graxa, né, da indústria automotiva, escolher aquele carro que não é o carro que você colocaria na garagem da sua casa, mas sim o carro que se colocaria na sala da sua casa. Então, eu vou tentar ambientar isso agora com a aviação, colocando 2 coisas. Primeiro, esse carro que você colocaria, qual carro que você colocaria na sala da sua casa, e qual aeronave que você colocaria no hangar da sua casa. Muito Esses bem. 2. Tá.
Olha, carro, eu colocaria o carro mais confortável que eu já andei na minha vida, que foi um Rolls Royce Ghost. Já foi pro mercado premium, super premium. Esse carro, eu gravava carro nos Estados Unidos, quando eu morava lá. E eu gravei um Rolls Royce Ghost. E eu tive a oportunidade de andar nesse carro, e é um negócio fora do surreal, normal, né? Então, eu acho que eu colocaria esse realmente. E avião, olha... Pode ser avião, pode ser helicóptero, aquele que você vai mostrar pro vizinho. olha só a aeronave que eu tenho aqui do lado. Já que eu fui pro premium dos carros, eu vou pro premium dos aviões. Claro. Eu colocaria um Falcon 8X, que é um trijato. Fala um pouco dele. Falcon 8X, também um avião que eu já tive a oportunidade de mostrar, voar algumas vezes. É um trijato de um fabricante francês. E é extremamente luxuoso, é um dos aviões mais que normalmente aparece numa cor escura, ou preto, ou cinza escuro, ou não? Não tem nada a ver com a cor? Não tem nada a ver com a cor. Tem várias cores, mas ele é um avião que é um dos maiores, assim, da aviação executiva. E ele é muito bonito pelo fato de ter 3 motores na cauda. Tem autonomia para você jantar em Londres, por exemplo? Fácil, tranquilo. É esse tipo de avião. Com certeza. Cara, super obrigado. Eu quero ver mais vezes você aqui para tirar as minhas dúvidas. Por isso que eu falo, é um programa egoísta, porque primeiro, antes de toda a audiência, tem as minhas curiosidades e depois aquelas que são padrão. Mas eu acho que as minhas curiosidades também são da nossa audiência em geral. Super obrigado mesmo, Fernando. Quero você mais vezes com a gente aqui no Ligados na Tomada. Com certeza, Alex. Obrigado mesmo. Eu gostei muito e pode me chamar quantas vezes e a agenda vai bater mais rápido porque não vai acontecer nada no caminho. Valeu, super obrigado. Cara. Obrigado, valeu. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.